O aliado mais leal de Putin cedeu à Ucrânia sem disparar um único tiro e virou as costas para o próprio Putin, a quem apoiou por 4 anos. Na noite de 22 de junho, o líder da Bielorrússia, Lukashenko, desligou os retransmissores de sinal em seu próprio território e de uma só vez cegou-os em chamas de drones que a Rússia estava enviando do norte. As ondas de Shahed que haviam atingido o norte da Ucrânia todas as noites por meses, de repente pararam. O plano de Putin de usar a Bielorrússia como o quintal silencioso de sua própria guerra desmoronou da noite para o dia. A parte mais impressionante é o timing. Naqueles mesmos dias, Putin estava pedindo a Lukashenko para se empenhar mais na guerra, e seu aliado fez exatamente o oposto. Em vez de dar mais, ele retirou até o que já tinha. Mas isso não é uma pausa voluntária. Lukashenko deu o passo sob a pressão do ultimato de 7 dias de Zelensky, não por escolha, mas por necessidade. Então, há duas verdades no palco ao mesmo tempo. Enquanto o flanco norte de Putin desmorona, até mesmo seu homem mais próximo agora mantém ambas as portas abertas, avaliando qual lado está afundando. E esta noite faz parte de uma semana muito mais difícil para Putin. Ao longo desses 7 dias, ele, de certa forma, perdeu 3 coisas ao mesmo tempo. Um ditador desafiador, um aliado cujo assento está balançando e um crente desiludido. Do governo pró-Rússia na Sérvia aos ocidentais, que emigraram pensando que a Rússia era superior ao Ocidente e agora dizem que foram enganados. Mas a fissura mais direta passa pela Bielorrússia. Vamos começar por aí. Isso deve ser lido como uma cadeia de ameaça e resposta. No centro não está um gesto voluntário, mas um ultimato. 19 de junho colocou a cadeia em movimento. Em uma coletiva de imprensa, Zelensky dirigiu-se diretamente a Lukashenko e colocou um relógio claro na mesa. Há repetidores nas torres relevantes. Ele pode derrubá-los? Qual é o sentido de dizer que ele não quer estar em guerra, que ele derrube esse equipamento, que ele o desligue? Acho que uma semana será suficiente para ele fazer isso, porque por que estou dizendo uma semana, porque agora, todos os dias, nossos civis estão morrendo e crianças estão sendo feridas por causa disso. Se ele não fizer, nós faremos. Uma semana para remover esse equipamento da Bielorrússia. O ponto que ele destacou foi direto. Se Lukashenko não quer entrar na guerra, ele deve ser honesto com seu povo, porque o que seria envolvido não seria sua pessoa, mas todo o seu país. E este equipamento não era uma descoberta nova. Que os relés guiavam drones russos havia sido revelado meses antes por inteligência de fonte aberta. Eles eram especialmente úteis em ataques no oeste da Ucrânia. O sistema estava lá há muito tempo. A única coisa que mudou foi que desta vez uma pressão credível foi colocada sobre isso e o resultado veio antes do prazo, em 22 de junho. Os relés ficaram em silêncio. Em 24 de junho, Zelensky confirmou isso. De acordo com o comandante-chefe e a inteligência, o equipamento havia parado de operar nessa data. O campo confirmou isso também. A guarda de fronteira relatou que os drones russos entrando na região norte de Chernihiv haviam diminuído e que nenhum voo em massa de Shahed havia sido visto ao longo da fronteira com a Bielorrússia nos últimos dias. Mas isso não é uma mudança de lado clara. Lukashenko não disse uma única palavra pública sobre o passo. Naqueles mesmos dias, ele estava realizando um exercício de mobilização na fronteira, desligando os relés com uma mão enquanto reunia tropas com a outra. Essa dupla imagem diz uma coisa. Não é uma ruptura voluntária, mas uma concessão medida feita sob pressão. O desligamento de 22 de junho não é o primeiro, é o mais recente elo em uma retirada que já dura semanas. E o que desencadeou isso não foi um despertar diplomático repentino, mas uma realidade concreta de inteligência que a Ucrânia colocou na mesa. No final de maio, o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Madyar Brovdi, anunciou que haviam identificado cerca de 500 alvos estratégicos potenciais na Bielorrússia e pediu a Lukashenko para ficar fora da guerra. O cálculo que isso produziu em Minsk ficou evidente nas palavras de Lukashenko. Entendemos que muitos dos nossos soldados vão morrer. Para quê? Por que deveriam morrer? E terceiro, se a Rússia atacasse Kiev a partir do território bielorrusso, sua linha de frente seria estendida por 1.500 quilômetros ao longo da fronteira bielorrusso-ucraniana. Dado o curso atual da guerra, nós e os russos seríamos incapazes de garantir a defesa disso. Uma linha assim, plana, florestada, sem barreiras naturais, é efetivamente impossível para um exército de 45 mil manter. Na mesma entrevista, ele fez uma admissão mais impressionante. A Bielorrússia é muito vulnerável militarmente. Se a Ucrânia atacasse a Bielorrússia, da mesma forma que está atacando a Rússia, seria moleza para os militares ucranianos, porque a Bielorrússia é clara como o dia para eles.
Suas instalações de energia e logística eram alvos expostos. A razão pela qual ele teve que dizer isso foi a imagem que ele viu na Rússia. Ele tinha visto a Ucrânia alcançar as profundezas de um país muito maior e atacar suas refinarias. A inferência era clara. Se até mesmo a vasta geografia da Rússia não pode ser um amortecedor, a situação é muito mais grave para uma Belarus muito menor e mais compacta. Adicione uma defesa aérea construída em grande parte com sistemas da era soviética, não projetados para a ameaça de enxames de drones, e a equação está completa. E ao pedir um compromisso, Lukashenko também colocou uma marca na narrativa de Putin de "estamos avançando". O que esses relés fizeram explica por que um desligamento que parece tão pequeno importa. Estamos falando de repetidores de sinal montados em torres de comunicação perto da fronteira norte da Ucrânia. O único trabalho deles era guiar os drones de longo alcance da Rússia. Esses drones não são tão independentes quanto parecem. Em ataques de centenas de quilômetros, eles precisam de uma rede de comunicações para corrigir o curso e manter o controle. As ligações terrestres dessa rede eram precisamente aqueles retransmissores na Bielorrússia, a espinha dorsal de navegação dos ataques que vinham pelo corredor norte. É por isso que fechar uma única linha produziu um efeito desproporcional. Sem gastar um míssil caro, desativar essa espinha dorsal foi suficiente para cortar as grandes incursões do norte. Este é o paradoxo da guerra moderna. Um drone barato e produzido em massa, muitas vezes, depende da infraestrutura fixa no solo que o guia. E essa infraestrutura é um alvo muito mais fácil e um ponto fraco muito mais crítico do que o próprio drone. A verdadeira questão é o que esse passo atrás forçado significa para Putin, e o efeito vai muito além de um único corredor. A primeira camada é operacional. O que foi fechado não é todo o poder aéreo da Rússia. Ainda pode disparar de seu próprio solo, mas até mesmo o corredor norte através da Bielorrússia era importante. Os ataques que haviam atingido Chernihiv e seus arredores por meses, de repente diminuíram. Esse corredor também diversificava a direção dos ataques e sobrecarregava a defesa aérea da Ucrânia. Com ele fechado, a tarefa da Ucrânia se simplifica. Então Putin perde não apenas uma linha de ataque, mas também uma medida de flexibilidade. O golpe mais pesado está na segunda camada, influência e confiança. Quem recua é o aliado mais dependente e leal de Moscou, e agiu não pela preferência de Putin, mas pelo ultimato de Kiev. A ironia está exatamente aqui. Segundo alguns relatos, Putin estava justamente nesses dias pressionando Belarus a se envolver mais profundamente na guerra. De acordo com o The Wall Street Journal, o que Moscou queria era concreto: permissão para lançar drones da Bielorrússia, uma plataforma para provocações contra a OTAN e, se necessário, comprometer tropas bielorrussas para o combate. Então, enquanto Putin pedia mais, seu aliado deu menos e até silenciosamente desligou seus drones. Poucas imagens mostram mais claramente quão frágil se tornou uma aliança onde deveria ser mais forte. E o fato de Zelensky poder colocar um relógio na câmara e obter o resultado mostra que a Ucrânia agora pode aplicar essa pressão, abertamente. 3 anos e meio após uma invasão pelo norte, a reversão desse tom é, por si só, um sinal. A terceira camada está na reação de Moscou, que parece menos uma demonstração de força do que de pressa. Peskov acusou a Ucrânia de agressão e de violar a soberania da Bielorrússia. Para um poder que invade um vizinho há 3 anos e meio, invocar de repente a soberania é a própria contradição. Mas o que importa mais é que a reação revela desconforto, e o Kremlin anunciou apressadamente uma reunião entre Putin e Lukashenko. Um patrono não convoca apressadamente alguém que tem certeza de que controla. Essa pressa se transformou em uma fúria muito maior dentro da base nacionalista da Rússia. Os próprios blogueiros militares russos relataram que a Bielorrússia havia encerrado as operações da MTS, uma empresa de telecomunicações russa com infraestrutura lá, que se presume que a Rússia usava para controlar seus drones. E esses blogueiros não têm motivo para limpar a imagem da Ucrânia. Pelo contrário, eles interpretaram a ação como um insulto a Putin, como prova de que a palavra de Moscou já não tem peso nem mesmo em sua própria esfera, e ficaram furiosos. Assim, o desconforto se manifesta não apenas na linguagem diplomática do Kremlin, mas na fúria dos apoiadores mais leais do regime. E nada disso acontece no vácuo. Este evento ocorreu em uma semana já muito difícil para Putin. O fechamento deve ser interpretado não isoladamente, mas como parte do contexto em que se inseriu, pois esse contexto mostra pressão sobre Putin de várias direções ao mesmo tempo. Primeiro, a Crimeia. A península se tornou o que a inteligência ucraniana chama de uma zona de perdas constantes. Suas defesas aéreas e aeródromos foram atingidos, sua ligação terrestre está sob pressão, sua gasolina foi racionada.
Outrora uma base forte, a Crimeia é hoje um fardo a ser defendido. Depois, a profundidade da Rússia. A campanha de longo alcance que durou meses levou a capacidade de refino de petróleo do país ao seu nível mais baixo em anos. A escassez de combustível se espalhou por muitas regiões. Chegou a tal ponto que até uma grande refinaria a poucos quilômetros de Moscou foi atingida. A Rússia retirou parte de suas defesas aéreas para proteger a capital e a ponte de Kerch, agora protegendo seu centro em vez de atacar. E o peso disso é revelado mais claramente pelas próprias palavras de Putin. Ele admitiu que os ataques da Ucrânia estão danificando a economia, acrescentando apenas que eles se recuperam rapidamente. Para um líder, registrar isso diz muito por si só. As fissuras não estão apenas na linha de frente ou na economia. Na mesma semana, abriram-se lacunas na órbita política de Putin. Na Sérvia, Vučić, um dos líderes europeus mais importantes e favoráveis à Rússia, anunciou que renunciaria. A causa não foi a guerra, mas um escândalo de corrupção em andamento desde 2025, desencadeado pelo colapso de uma estação de trem recém-construída. Ainda assim, o resultado é o mesmo para Moscou, outra capital amiga vacilando. Além disso, ocidentais que se mudaram para a Rússia pensando que era superior ao Ocidente começaram a dizer à BBC que foram enganados, que o país não é essa utopia, significando que até mesmo a imagem, uma das armas mais fortes da Rússia, está se deteriorando. E talvez o mais impressionante dentro das fronteiras, um ex-comandante de batalhão que ameaçou Motin, a menos que as condições da linha de frente fossem corrigidas, seu vídeo assistido dezenas de milhões de vezes, foi preso antes que pudesse se encontrar com Putin, condenado por exibir símbolos extremistas, sua sentença mantida em segredo, uma resposta dada não com reforma, mas com silenciamento. Adicione a isso seu aliado mais dependente, recuando sob a pressão, e surge uma imagem, um centro tensionado ao mesmo tempo em sua capacidade de ataque, sua estabilidade econômica e seu poder sobre seus aliados. Um momento em que um poder acostumado a manter os outros na linha através do medo já não consegue assustá-los no mesmo grau. Os relés que a Bielorrússia desligou são a peça mais nova e talvez mais simbólica deste quadro muito maior. Várias possibilidades precisam ser consideradas porque a história ainda não acabou. A primeira, reversão. A incerteza crítica é que até mesmo Zelensky não tem certeza se os relés foram desmontados ou apenas desligados. Se o equipamento estiver intacto e apenas desativado, ele pode voltar a funcionar após a reunião Putin-Lukashenko, ou a Rússia pode substituir a capacidade a partir de seu próprio território. Então, o desligamento de hoje não é uma ruptura permanente, mas uma pausa temporária. O verdadeiro teste é se o corredor norte permanecerá quieto nas próximas semanas. O segundo, o dilema de Putin. Se ele punir Lukashenko, ele o afasta ainda mais, mas Belarus é sua posição avançada mais crítica em direção à Europa e um de seus últimos aliados reais. Se ele não fizer nada, ele sinaliza que até mesmo seu parceiro mais dependente cede sob pressão. Ambos são custosos. Uma perda de influência, o outro, de dissuasão, e há um outro lado. À medida que a Rússia se desgasta, o poder de negociação de Lukashenko como seu último aliado aumenta. De fato, Lukashenko já está usando isso. Ele voou para Pequim e se encontrou com Xi Jinping por dias. No final, Pequim emitiu uma declaração formal, apoiando a soberania da Bielorrússia. Embora isso possa ser interpretado como uma dissuasão para a Ucrânia atacar dentro da Bielorrússia, seu verdadeiro destinatário é provavelmente Moscou. Se a Rússia cortar o financiamento, a China está pronta para intervir, e algumas centenas de milhões de dólares para a Bielorrússia não são nem mesmo um erro de arredondamentos no orçamento da China. Assim, o gás barato e o cartão de crédito de Putin enfrentam pela primeira vez uma alternativa séria. Além disso, essa mesma China, embora lucre com a guerra, não pode se dar ao luxo de que a Rússia perca e por isso está incentivando Putin a ir para a mesa de cessar-fogo. O terceiro, e talvez mais a longo prazo, é o efeito de precedente. Se até o aliado mais dependente recua sob pressão credível, isso é um sinal para parceiros menos dependentes também. O que mantém uma aliança unida é muitas vezes a percepção de poder, e essa percepção se desgasta em momentos como este. Para a Ucrânia, o evento mostra que o método funciona. O ultimato se manteve porque havia um alcance comprovado por trás dele. A campanha nas profundezas da Rússia tornou, se você não fizer, nós faremos, crível. Resumindo, o dia 22 de junho é um evento cuja escala não deve ser exagerada, mas cujo significado não deve ser subestimado. O que foi fechado não foi todo o poder aéreo da Rússia, mas um único corredor ao norte, e é reversível, mesmo sendo o produto de uma intenção incerta.
Mas o peso real não é técnico, mas simbólico. O aliado mais próximo de Putin, contra sua preferência, recuou sob a pressão de outro líder. Uma engrenagem em seu plano do norte saiu do lugar. Mais importante, tornou-se visível quão tensionável esse plano e a aliança que o sustenta realmente são. Uma pergunta permanece. Este passo atrás forçado é o início de uma verdadeira fissura no eixo Rússia-Bielorrússia ou uma pausa temporária até coordenada que Putin pode fechar novamente na mesa. Continuaremos acompanhando esses desenvolvimentos. Para não perder as últimas avaliações, basta se inscrever no canal.